Como vimos no vídeo anterior, a Revolução Industrial, os ingleses obrigando, né, os colonos das 13 colônias a comprar os produtos ingleses, e o aumento dos impostos gerou vários protestos, né, dos colonos contra os ingleses. E aí, diante do aumento dos protestos, em resposta, né, o governo inglês decretou as leis intoleráveis, determinando o fechamento do porto de Boston, né? E além de fechar então o principal porto, todos aqueles, né, que fossem pegos, presos, poderiam ser punidos, né, até com enforcamento. Então, os ingleses passam a punir os colonos envolvidos em protestos. Aqui temos como curiosidade, né, o Pentágono, e aonde ele foi atingido nos famosos, né, atentados de 11 de setembro. Né? Então, aqui o coração militar, né, hoje, dos Estados Unidos. Então, diante, né, da reação, né, frente à Inglaterra, os colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né? Filadélfia, na época, uma cidade central nas 13 colônias, né? E decidiram, então, pelo boicote aos produtos ingleses. Né? Então, ao não aceitar os produtos ingleses, seria uma forma, né, de protesto. Mas os ingleses continuavam punindo os colonos, e aí em 1776, no segundo congresso da Filadélfia, né, os representantes das 13 colônias optaram pela independência dos Estados Unidos da América. Né? Então aqui a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E aqui seria o local onde os representantes das 13 colônias se reuniram. E aí então, em 4 de julho, né, no mesmo dia que Nova Mutum faz aniversário, né, feriado aqui, também é feriado nos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1776, foi publicada a Declaração de Independência, né, inspirada nas ideias iluministas de John Locke. Né? Vamos lembrar que Locke defendia um contrato, né, um contrato social, né, defendia o liberalismo político, né, limitando os poderes, no caso lá da Europa, do rei. No caso dos Estados Unidos, né, esse contrato é a Constituição, né, vai se definir na Constituição, onde o presidente vai estar submetido a essa Constituição. Né? A Constituição é a lei maior de um país. Além de John Locke, né, um outro princípio iluminista, a ideia dos 3 poderes, né, a divisão, né, a ideia de Montesquieu. E aí então inicia-se a guerra pela independência. Né? Os ingleses não vão aceitar a separação, e aí sob a liderança de George Washington, os norte-americanos obtiveram o apoio da Espanha e da França contra os ingleses. Aqui nós temos um filme, né, o Patriota. Boa parte do filme, a gente pode colocar assim, tem uma parte de ficção, mas uma parte que dá para retratar um pouco essa guerra pela independência. Né? Então, os colonos tiveram apoio decisivo da Espanha e da França,
contra os ingleses. E aí, em 1783, pelo Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconhecia a independência. Né? Então, ela aconteceu em 1776 e em 1783 reconhecida pela Inglaterra. E aí aqui uma curiosidade, né? A famosa Estátua da Liberdade, que fica em Nova York, né? Então na época não tinha avião e você entrava de navio em Nova York, então era uma espécie de entrada triunfal, né? O portão de entrada de Nova York, a Estátua da Liberdade. Presente da França, né? O centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí, então, em 1787, né, foi definida a Constituição, né, os princípios iluministas de John Locke, né, a Constituição que vigora até hoje, né, a mesma Constituição, criando os Estados Unidos da América, inspirando-se em Montesquieu e Locke, mas a escravidão foi mantida. Então, como a gente viu aí nos protestos recentes, né, o racismo, né, o preconceito ainda persiste até hoje. Aqui nós temos a Ku Klux Klan, né, que perseguia negros. Então, a ideia da supremacia branca, a ideia do racismo. E aqui o Martin Luther King, né? Então, até os anos 60, os negros ainda não tinham direito ao voto, e então ele vai lutar pelo direito dos negros, né? Direito como o voto. Aqui tem um filme também interessante, Mississippi em Chamas. Esse filme mostra um ataque da Ku Klux Klan contra um grupo de estudantes, mas como havia um branco no meio, né? É toda uma investigação, um filme policial que mostra um pouco dessa problemática do racismo nos Estados Unidos.